bom dia. Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, fez uma dissertação de mestrado sobre o tema Missão e Desempenho do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento nos casos da Guiné-Bissau e Moçambique. Mais recentemente, como bolseiro no âmbito das conferências do Estoril, avançou com um projeto de investigação sobre a integração regional, prevenção de conflitos e segurança energética, o papel de Moçambique no Sudeste Africano. E para tentarmos trocar tudo isto por miúdos, passa a expressão, está hoje aqui João Veiga Esteves, o autor destes trabalhos importantes. Bom dia, João. Bom dia. E vou começar por aqui, numa das considerações do seu trabalho sobre, neste último trabalho, diz que a região da África Austral depara-se atualmente com um dilema estratégico no setor energético. O que é que isto? Que dilema é este? É que a África tem potencialidades energéticas, a começar pelo petróleo, quando a gente pensa em Angola, e barragens, etc. Que dilema é este? Antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, depara-se com um dilema fundamental, que é exatamente o que disse, que é as dotações massivas de recursos energéticos e depois o aproveitamento que se faz desses recursos para o abastecimento de eletricidade às populações. Com efeito, Moçambique, por exemplo, tem vastas dotações energéticas e todos nós conhecemos alguns casos mais paradigmáticos. Cabora-Bassa, exatamente, por exemplo, que é o caso assim mais conhecido, mais histórico. E, no entanto, toda essa geração de eletricidade muitas vezes não chega às populações locais. E é esse dilema exatamente com que se encontram muitos dos países africanos atualmente, é como fazer chegar todo esse potencial energético até às pessoas, às fábricas, às empresas, para que, de facto, o crescimento económico seja alavancado dessa forma. Para um estrangeiro, por exemplo, que chega a Luanda ou a Maputo, vou pensar agora em Luanda, não é? Que está em grande crescimento económico, e depois uma das coisas, de vez em quando, às 5 da tarde, lá vai a eletricidade abaixo. Sim. Quando até que supostamente Angola tem mais potencial hidroelétrico ou energético do que Moçambique. Sim, confirma-se. Angola tem um potencial de geração de hidroeletricidade, que é a eletricidade gerada nas barragens, que até é superior à de Moçambique. Só que o seu aproveitamento, muito por causa do paradigma muito orientado para o petróleo, está quase todo ele por explorar. Nem há agora planos para investir em algumas barragens em províncias mais do interior, mas atualmente tem um potencial superior de Moçambique, mas está praticamente inexplorado. Moçambique é diferente. Pois, e que já está. Moçambique, enfim, Moçambique já há Cabora-Bassa e há mais, há outras barragens. Aliás, neste momento, as autoridades estão a prever a construção de 2 grandes projetos. Um que é a Central Norte de Cabora-Bassa, que é para aumentar ainda mais a produção, que aumenta em cerca de 50% a capacidade de geração de eletricidade de Cabora-Bassa. E tem também uma outra, mais a jusante de Cabora-Bassa, que é Mpanancoa, que essa sim também tem um potencial muito grande de geração de eletricidade. E, no entanto, ainda está muito por explorar. Quem consome neste momento a grande parte desta eletricidade é a África do Sul. Exatamente. Que também tem os seus projetos, não é? Também tem os seus projetos. O problema da África do Sul, nesse sentido, é uma grande dependência do carvão. A África do Sul é muito abundante em carvão, aliás, é a 5ª, 4ª maior potência em termos de reservas de carvão, só que isso, em termos de desenvolvimento de longo prazo e mesmo em termos ambientais, cada vez mais é insustentável, até pela ratificação de alguns protocolos internacionais. E, nesse sentido, a África do Sul tem sempre procurado aceder à hidroeletricidade dos seus vizinhos. Ao lado, não é? Exatamente, comprar ao lado. Moçambique é o seu parceiro estratégico nesse sentido. Aliás, Cabora-Bassa, desde a sua concepção, foi muito orientada. Foi feita exatamente com o cliente final da África do Sul, exatamente só com essa finalidade. Tanto que Cabora-Bassa é um problema que agora está a pensar ser resolvido. Cabora-Bassa, a eletricidade de Cabora-Bassa para Moçambique passava primeiro pela África do Sul e depois era reimportada pelo sul do país. Isso continua assim? Neste momento continua assim, mas já está o projeto, já obteve o financiamento necessário, que é o projeto da coluna vertebral, que é exatamente um eixo estruturante do desenvolvimento de Moçambique, que é exatamente uma ligação desde Cabora-Bassa até à província de Maputo, mas por território nacional. Que vai ser essencial. Primeiro em Moçambique e depois é que é essencial. Sem isso, o acesso a populações moçambicanas não se concretiza. Eu li isto, enfim, perdão, um bocadinho atravessado, porque isto é um trabalho com mais de quase 400 páginas, não é? Certo. Mas a ideia que dá também também há de alguma forma alguma falta de colaboração interregional, e estamos a falar mais até da África Austral,
É verdade, quer dizer, devia haver mais interligação, até a nível de governos e de técnicos, entre os vários países, certo, que não há. Exato. Aliás, a principal tese do meu relatório é exatamente advogar uma maior cooperação na região entre os diversos Estados, porque está comprovado que os benefícios que daí advêm são enormes, tanto em termos económicos, financeiros, ambientais... E não apenas a nível energético. E não apenas a nível energético, atenção, eu é que me foquei muito na questão energética, mas ao nível da agrícola, ao nível da indústria, as vantagens são muito grandes. O problema é, há uns obstáculos estruturais que são difíceis de transpor, em termos de infraestruturas, em termos de próprio enquadramento dos vários governos num único quadro institucional. E depois também há uma questão do compromisso político das autoridades dos diversos Estados, efetivamente, para a integração regional, que ainda está longe de ser um compromisso estável e concretizado. Interpaíses. Interpaíses, exatamente. Bom, em relação eu há bocado também das alterações, por exemplo, eu dizia assim, a África Austral é uma das regiões do globo que mais tem sentido o impacto do fenómeno das alterações climáticas. As alterações climáticas, isso está a prejudicar ou em que medida é que isso prejudica a recolha, neste caso a energia elétrica, a construção de barragens, etc, etc. Como é que é? A África Austral é uma das regiões que mais sofre com as alterações climáticas e Moçambique é um dos países do mundo que mais sofre com as alterações climáticas. Há pouco tempo foi considerado o 4º país mais afetado do mundo pelas alterações climáticas. Devastação, o excesso de chuvas ou cortarem as árvores indiscriminadamente? Tem muito a ver também com a desflorestação, que há muito para a geração de eletricidade.